Viúva desolada prometeu nunca mais amar, mas um encontro surpreendente transformou tudo. Maria acordava todos os dias antes do sol nascer, como um relógio quebrado que continuava a marcar as horas de uma rotina pesada e desoladora. A saudade do marido, que partira há meses, a acompanhava como uma sombra, sufocando seus dias. A padaria que ele havia construído com tanto carinho se tornara um símbolo da sua dor, mas também da sua força, uma resistência contra o mundo cruel que não parava. Nunca mais amarei, pensou, enquanto amassava a massa do pão, suas mãos trêmulas e sua alma gritando por libertação. A vida era uma montanha russa de emoções e obrigações. No canto da padaria, o risinho de suas crianças quebrava a dureza do cotidiano. Elas eram seu ponto de luz, seu motivo para continuar a lutar. Mas a solidão era uma companheira indesejada, sempre presente, como um eco de qualquer risada que ousasse tocar os muros que lhe cercavam. Era um ciclo constante de fazer pão, vender e voltar para casa, onde a casa estava cheia de memórias, mas vazia de calor. Certa manhã, ao abrir a loja, um sorriso conhecido a surpreendeu. Rafael, seu amigo de infância. Ele havia partido anos atrás em busca de sonhos maiores e agora voltava, trazendo consigo um brilho especial. "E aí, Maria, como você está?" Suas palavras dançavam no ar, trazendo consigo nostalgia e esperança. Era como se o tempo não tivesse passado. Conversas entre risos e lembranças borbulharam como a massa que fermentava no forno. Rafael a instigava a redescobrir seu amor pela culinária, a criar doces que falavam de saudade. A cada visita, ela sentia uma faísca dentro dela, uma batalha silenciosa entre o que foi e o que poderia ser. Maria guardava a dor do marido, mas Rafael a observava com um olhar acolhedor, e isso a fazia sentir-se viva novamente, mesmo que de forma relutante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria começou a criar doces que fascinavam, cada um com um toque especial que lembrava tempos mais leves. A alegria lentamente começou a voltar aos seus olhos, mas as vozes da comunidade a sussurravam. Você pode desapontar a memória dele. A pressão a apertava como um aperto no peito. A realidade de que poderia abrir seu coração novamente a aterrorizava. Quando o evento comunitário foi anunciado, Maria sentiu o coração disparar. O contraste entre seu desejo de mostrar seu talento e a lealdade ao marido que partira a atormentava. Rafael, ao seu lado, compartilhava seus demônios, revelando as dificuldades em voltar para um lar que já não era o mesmo. O olhar dele, cheio de compreensão, agitava algo dentro dela e a fazia querer lutar contra a dor. E assim, em meio à multidão vibrante que a aplaudia, Maria se viu encurralada entre o passado e o futuro. Os sons ao seu redor se misturavam ao estrondo do seu coração, perguntando-se, será que ainda é possível amar sem deixar para trás o que foi? Em meio a esse dilema, a pergunta ecoa em sua mente, e o que vem a seguir se torna uma expectativa palpável. Maria olhava para a plateia, sentindo o calor das palmas e o brilho dos olhares apaixonados pelos doces que havia feito. O aroma das iguarias dançava no ar, como se estivesse tentando convencê-la a abraçar aquele momento, a absorver a beleza da vida ao redor. Mas mesmo em meio a risos e aplausos, uma sombra persistente a acompanhava. "Você é incrível, Maria!" exclamou Rafael, seus olhos verdes brilhando com entusiasmo. "Olha como eles amam o que você fez!" Mas as palavras dele soavam distantes, como se um véu tivesse se estendido entre eles. A euforia daquele instante estava emaranhada em seus pensamentos. E se eles souberem? E se eles sentirem que estou traindo a memória do meu amor? Os aplausos ecoaram novamente, agora mais altos, e ela sentiu seu coração acelerar.
Era tempo de vencer o medo. Era tempo de lutar pelo que ainda poderia ter. Mas o sussurro da comunidade, com suas opiniões entrelaçadas em suas memórias, ainda a assombrava. O medo de desapontar o passado se tornava um peso, e nesse momento, Maria decidiu se libertar. Com um respiro profundo, ela se posicionou à frente da mesa de doces. Com a voz trêmula, mas decidida, começou a falar. Este doce não é apenas uma receita antiga, é um pedaço de mim. Cada ingrediente carrega amor, saudade e a esperança de um novo amanhã. As palavras fluíam como um rio desagregado, rasgando o silêncio ao redor. Maria sentiu o olhar de Rafael fixo em seu rosto, cheio de apoio. Ali, ela percebeu que ele não estava lá para substituí-lo, mas sim para empurrá-la a se dar uma nova chance. E talvez esse apoio era tudo que ela precisava para enfrentar seus medos. A conexão deles era palpável, e a radiância nos olhos de Rafael a fazia se perguntar se este poderia ser o primeiro passo para um novo amor. "Você pode fazer isso, Maria!" gritou uma mulher da plateia, a voz dela misturando-se aos aplausos. Essa afirmação reverberou dentro dela, preenchendo o espaço vago que a dor deixara. A energia da multidão a envolveu, e por um breve momento suas inseguranças pareciam se dissipar. A possibilidade de um futuro iluminado piscava como estrelas em uma noite clara. Mas no meio dessa nova esperança, uma reviravolta inesperada aconteceu. Uma figura familiar e indesejada surgiu entre a multidão, um rosto que Maria não via há anos. Tiago, um antigo rival. Alguém que sempre a fez sentir-se inferior. Ele tinha um sorriso arrogante e um olhar que parecia calculador. E ao vê-la em cima do palco, seus olhos brilhavam com um misto de curiosidade e desdém. "Surpresa, não é, Maria? Pensei que você tivesse esquecido do mundo." Sua voz sarcástica cortou o ar como uma faca. Algo em seu tom fez Maria sentir um frio na barriga, desafiando a coragem que começou a florescer. O que Tiago estava planejando? A dúvida levava um novo nó entre seus sentimentos de amor e dor. E agora ela se via em uma camisa de força emocional novamente. Enquanto os aplausos se dissipavam, a tensão aumentava. Maria tinha que enfrentar não só seu passado, mas também um desafio imprevisto que poderia desmoronar tudo o que estava construindo. Seria uma luta abrir-se ao amor e afrontar aquele que representava seus medos? Ou ela cederia novamente à sombra do passado? A resposta poderia mudar tudo. Maria engoliu em seco. O sorriso presunçoso de Tiago a fez mergulhar de volta a memórias que ela tentava deixar para trás. A plateia, antes cheia de amor e apoio, agora parecia uma arena. Ao seu redor, as faces se tornaram borrões. Ela só conseguia ver o olhar de Tiago, um misto de escárnio e curiosidade. "Eu sempre soube que você tinha potencial, Maria", ele disse, com um tom que mesclava desdém e um tipo de admiração que parecia falso. E quem diria que a viúva mais tristonha da cidade se transformaria na estrela do evento? Aquelas palavras tinham o peso de uma bola de boliche. Maria queria protestar, defender-se, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ela sentia que o palco, iluminado por luzes quentes, agora ofuscava. Era como se o brilho e o amor abundante antes presentes tivessem desaparecido, deixando apenas uma névoa insidiosa de dúvida e insegurança. "Olha para você, entretendo a todos com seus doces e seu encantamento. Mas você sabe, não é?" A voz de Tiago subiu um tom, cheia de provocação. "Eu conheço seu passado, e também sei que o que você está fazendo não é suficiente para preencher o vazio." As palmas diminuíram, a energia estava mudando. Maria percebeu que precisava escolher. O que era mais importante, sua fragilidade ou o amor que começava a florescer dentro dela? Uma onda de determinação a envolveu. Se havia algum momento de luta, que fosse agora. Ela respirou fundo, trazendo a força que cultivava quieta em seu coração. "Talvez você conheça meu passado, Tiago", respondeu Maria, a voz se fortalecendo. "Mas não pode me definir. Cada dia desde que perdi meu amor foi uma lição. Eu não programo mais meu caminho, eu crio meu próprio futuro." A plateia observava, a tensão tornando-se palpável. Rosas de alegria contrastavam com espinhos de insegurança.
Sentindo-se como uma guerreira, Maria olhou para Rafael, que a incentivava com um sorriso firme. Ele era a âncora que estava sempre ao seu lado, e isso a fez perceber que Tiago não tinha poder sobre sua vida. Tiago hesitou. O movimento dela o pegou de surpresa. É engraçado como as coisas mudam, não é? Mas eu estou aqui para lembrá-la de que sempre haverá alguém disposto a derrubá-la. Sua voz, agora mais baixa, ainda ecoava na sala, mas essa vez Maria já não se deixou afetar. Você pode tentar, Tiago, mas não vai conseguir, ela disse, seu olhar firme. Hoje eu estou aqui para celebrar a vida, meus doces, e a possibilidade de um futuro, e isso inclui quem eu quero ao meu lado. Os aplausos começaram a aumentar novamente, como uma onda de amor que a envolvia. O som do carinho da multidão tornou-se um conforto, um abrigo. O olhar de Tiago, que caprichosamente tentava intimidá-la, agora revelava uma faísca de surpresa e, talvez, um toque de ressentimento. Maria sentiu o coração pulsar, uma sensação de libertação a invadiu. Ela estava começando a entender que a sombra que Tiago representava não iria mais controlar sua luz. Mas ainda havia um resquício de dúvida em sua mente. Ela sabia que esse embate não estava terminado, que Tiago não se daria por vencido tão facilmente. Depois de toda essa tempestade emocional, Rafael se aproximou, a preocupação no olhar. Maria, você está bem? Ela sorriu, sentindo uma nova força dentro de si. Estou, Rafael, eu realmente estou. Mas logo a ansiedade voltou. O que Tiago faria seguir? A verdade era que a batalha maior ainda estava por vir, e Maria precisava se preparar. O futuro ainda era incerto, e a sombra de Tiago poderia se estender além daquele evento. O que mais estaria reservado para ela naquela jornada de autodescoberta e amor? Maria sabia que tinha que enfrentar os desafios, ela só precisava saber como e quando. A energia do evento ainda pulsava pelo salão, o clima mudando a cada instante. Maria sentiu o coração acelerar quando percebeu que Tiago, apesar de sua tentativa de desestabilizá-la, havia subestimado algo importante: a força da determinação feminina. Ela não estava mais sozinha. Maria, vamos celebrar isso, você fez um trabalho incrível, Rafael gritou, puxando-a para perto, seus olhos brilhando de admiração. Ele era um sopro de ar fresco, um lembrete de que ela não estava apenas lutando contra fantasmas do passado, mas se reformulando. Obrigada, Rafael, você sempre esteve aqui, respondeu Maria, sentindo-se grata. Mas mesmo com um sorriso no rosto, uma inquietão a perturbava. Tiago não era alguém que desistiria facilmente. Ele era um jogo de xadrez, sempre esperando o movimento errado para atacar. O olhar dele, repleto de malícia, ecoava em sua mente, e ela começou a se perguntar o que ele poderia ter planejado. Conforme as próximas horas passavam, a festa continuava, mas Maria se sentia presa em sua própria bolha de incerteza. A música e as risadas da multidão pareciam distantes. Depois de um tempo, ela decidiu se afastar um pouco do barulho. Uma pequena varanda nos fundos do salão a chamou, como se estivesse aguardando para revelar sua força interior. Quando finalmente encontrou um espaço só seu, Maria respirou fundo e deixou a vista do céu estrelado a acalmar. Era um lembrete de que a imensidão existia além daquela sala repleta de gente. O ar fresco tocou seu rosto e, por um momento, ela se sentiu viva. Você pode se esconder do que sente, Maria, mas isso não vai te proteger. Uma voz familiar interrompeu sua solidão. Era Tiago. Ele surgira como um fantasma, pairando na brisa da noite. A proximidade dele fez o coração de Maria disparar. O que você quer? Perguntou, tentando parecer destemida. Não deveria estar se divertindo lá dentro? Tiago riu, um som que não trazia alegria, mas sim a frieza de alguém que se aproveitava das fraquezas alheias. Ah, eu só queria ter um momento a sós com você, para lembrar como a vida pode ser cruel. Ele deu um passo à frente, desafiador. Você realmente acredita que pode ser feliz de novo? Que pode escapar de quem você foi? Maria manteve o olhar firme, decidida. Não sou mais quem você conheceu, Tiago. O passado é um capítulo encerrado, e eu não deixarei você ser o autor da minha história. O passado nunca fica atrás, Maria. Ele sempre volta,
E eu pretendo ser a notação da sua vida. Ele falou, inclinando-se. A tensão entre eles crescendo como uma tempestade prestes a eclodir. Com um movimento rápido e decidido, Maria deu um passo para trás, desferindo uma olhada penetrante em Tiago. Ela percebeu que ele não era um monstro, mas apenas um eco das inseguranças que ela já superou. Você não pode me intimidar, e hoje eu vou ser a protagonista da minha história. Tiago entreabriu um sorriso, mas seus olhos carregavam um misto de raiva e interesse. Muito bem, então. Vamos ver até onde essa nova protagonista pode chegar, porque ainda não acabou. Ele se virou, deixando um rastro de dúvida na atmosfera. Maria se sentiu atordoada, a adrenalina pulsando em suas veias. A noite estava longe de terminar, e a batalha interna que surgia em sua mente prometia ser ainda mais intensa que aquele embate verbal. Com determinação renovada, Maria percebeu que este era apenas o começo de uma nova luta. E, enquanto ela fixava o olhar na direção da festa, já se preparava para o que viria a seguir. O futuro não estava decidido, ele era um campo aberto. O que mais Tiago tinha na manga? O chamado de seu destino agora soava alto e claro, e Maria estava pronta para responder. A música da festa pareceu ganhar uma nova intensidade, como se cada nota estivesse envolta em um manto de tensão palpável. Maria ficou alguns instantes observando a multidão girar em alegria, enquanto seu coração pulsava forte. Ela sabia que precisava agir, que aquela sensação de ameaça não poderia dominar sua noite. Mas como poderia, com Tiago à espreita, um vulto da sua vida que ela tinha tanto esforço tentado deixar para trás? Rafael, com seu bom humor contagiante, surgiu novamente ao seu lado. Ei, você está bem? Parece que viu um fantasma. A preocupação nos olhos dele despertou um calor inesperado em Maria. Estou bem, só precisando de um tempo para mim, ela respondeu, tentando manter um sorriso no rosto. Mas a imagem de Tiago ainda dançava em sua mente, e não havia como ignorar. Então vem comigo, vamos dançar, esquecer essa festa e aproveitar o momento, ele sugeriu, puxando-a pelo braço. Quando ela hesitou, ele insistiu. Confia em mim, vai ser divertido. Maria olhou para ele, vendo a sinceridade estampada em seu rosto. O calor e a luz da festa pareciam mais convidativos ao lado de Rafael. Após alguns instantes, decidiu, certo, vamos lá. Eles se misturaram à dança, e cada movimento a fez sentir mais leve, como se estivesse se despindo das correntes invisíveis que Tiago havia deixado. A energia contagiante fez Maria esquecer, mesmo que por poucos momentos, suas preocupações. Ao girar ao som da música, ela percebeu a força em seu próprio corpo. Rafael a observava com um sorriso feliz, e isso a encorajou a se soltar ainda mais. A liberdade parecia estar ao seu alcance, como um sopro fresco em uma manhã ensolarada. Mas a alegria durou pouco. Ao olhar em volta, Maria viu Tiago à distância, observando a dança com um olhar que misturava curiosidade e frustração. O sorriso dela desapareceu à vista dele. Era como se a alegria estivesse sendo interrompida por um aviso sombrio. No fundo, ela sabia que Tiago não iria desistir tão facilmente. Você está bem? Rafael questionou, notando a mudança na expressão de Maria. Acho que precisamos ir para um lugar mais tranquilo, ela murmurou, sentindo um frio na barriga. Era hora de se preparar para o que estava por vir. Enquanto caminhavam em direção a uma área mais calma na festa, o peso da confrontação iminente trouxe um novo tipo de adrenalina. Quando finalmente encontraram um canto mais sereno, longe da multidão barulhenta, seus olhos se cruzaram. Rafael parecia um apoio ou um refúgio, e Maria se perguntava se poderia contar a ele o que realmente estava sentindo. Mas, no fundo, a decisão de confrontar Tiago ainda a dominava. Maria, o que está acontecendo realmente? Você pode me dizer? Rafael insistiu. Sua preocupação era genuína e a convidativa. É Tiago, ele... Ela hesitou. As palavras eram difíceis de articular. Ele não vai simplesmente sumir da minha vida. Eu sinto que ainda tenho um embate com ele. Não sei o que ele planejou. A expressão de Rafael endureceu. Se ele te ameaça, você não está sozinha. Vamos dar um jeito nisso juntos. A segurança na voz dele fez Maria sentir uma onda de gratidão. Ao mesmo tempo, a ideia de ter que enfrentar Tiago, mais uma vez, a preenchia de uma mistura de coragem e medo.
E nesse momento de vulnerabilidade, o que Maria sabia sobre si mesma começou a se solidificar. O verdadeiro desafio não era apenas Tiago, mas a luta interna que ela travava em direção a seu próprio renascimento. E enquanto eles conversavam, ela sentiu um fio de esperança nascer dentro dela, desafiador. Mas a calma foi rapidamente interrompida. Tiago avançou em direção a eles, um sorriso falso no rosto. O que é isso? Uma reunião secreta? Posso me juntar? Ele perguntou com um tom provocador. A respiração de Maria embargou. Mais uma vez, ela se viu na linha de frente de uma batalha, e seu coração acelerou. A afirmação dela poderia dar início a uma nova era ou desencadear o caos. Qual seria seu próximo movimento? O que ela ainda não sabia é que por trás daquele sorriso tranquilo, Tiago guardava um segredo muito maior do que apenas um desafio. E Maria estava prestes a descobrir que a batalha que se aproximava não era apenas uma luta pelo controle, mas a verdadeira luta pela sua própria liberdade. O sorriso sarcástico de Tiago se expandiu, como se a tensão fosse um espetáculo que ele estava ansioso para aproveitar. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha e seus pés pareciam enraizados no chão, quase como se ela estivesse paralisada. Rafael, ao seu lado, preparou-se para rebater, mas Maria levantou uma mão, pedindo silêncio. Tiago, o que você quer? A pergunta saiu mais firme do que ela esperava, mas a fraqueza por dentro era inegável. Sua mente girava tentando achar uma saída, uma resposta que não a colocasse em risco. Ah, apenas sentir a energia da festa, querida. Não posso deixar você se divertir sem minha presença. Ele disse com um olhar que insinuava mais do que palavras. Derretendo a máscara de provocações, havia um brilho de possessividade nos olhos dele. Rafael, percebendo a situação, posicionou-se ao lado de Maria, como um escudo. Ela não precisa de você aqui, Tiago. Saia, agora. Tiago riu, mas a risada estava longe de ser alegre. Um brilho ameaçador cruzou seu olhar enquanto ele se aproximava, tirando a distância que separava os três. Você realmente acha que pode impedir minha conexão com ela? Não sejam ingênuos. A maneira como ele se dirigia a Rafael transmitia um desprezo que deixava claro que aquele não era um simples jogo. Era uma batalha pessoal. Maria sentiu a onda de raiva que estava contida dentro de si. Parte dela queria se curvar, deixar Tiago ganhar mais uma vez. Mas algo mudou, como se uma força interna a empurrasse para frente. Eu não sou mais sua, ela afirmou, a voz saindo com uma clareza poderosa. Eu estou aqui para assumir o controle da minha vida. Tiago arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com a ousadia. Então você acha que pode simplesmente me ignorar? Não conhece o poder que tenho sobre você? Ele fez uma pausa dramática, revelando um sorriso que não era bondoso. E você não sabe tudo sobre mim ainda. As palavras dele pairaram no ar como uma nuvem pesada, cheia de ameaças. Maria sentiu o coração disparar. Que segredos Tiago guardava? O que mais ele poderia ter feito para atormentá-la? Não sabia se estava pronta para encapsular essa verdade, mas Rafael, ao seu lado, estava determinado a apoiá-la. Vamos, Maria, precisamos nos afastar dele, Rafael disse, suavizando seu tom, mas determinado. Maria hesitou um instante, mas a sensação de estar presa àquela situação era sufocante. Tiago, percebendo que estava perdendo espaço, deu um passo para frente. Se você realmente acha que pode me deixar para trás assim, você está enganada. Eu sempre estarei presente, e acredite, vou fazer valer a minha presença. Maria sentiu uma onda de raiva crescente, misturada com medo, enquanto olhava para Tiago. Naquele momento, soube que a única forma de se livrar dele seria enfrentar seus medos de maneira definitiva. Se você toca na minha vida novamente, vou expor tudo. Não existe nenhuma força que possa me calar, ela falou, a determinação tomando forma nas palavras. Era arriscado, mas a coragem começava a tomar o lugar do medo. Tiago parou por um instante, como se estivesse contemplando a nova realidade que se apresentava. O sorriso foi desaparecendo, deixando seu rosto imperturbável. Você realmente acha que conseguiria isso? Muitas coisas estão em jogo, Maria, muito mais do que você imagina.
A pulsação no peito de Maria ecoava como um tambor de guerra. O que ele queria dizer? Quais segredos ainda se escondiam nas sombras entre eles? Antes que pudesse responder, um coletivo murmurante surgiu da festa, chamando a atenção de todos. Rafael segurou a mão de Maria. Vamos sair daqui, agora. A firmeza dele a trouxe de volta à realidade, e ela assentiu, decidida. Mas antes que conseguissem sair, o celular de Tiago vibrou em seu bolso. Ele deu uma olhada apressada na tela e seus olhos se ampliaram em surpresa. Parece que a festa só começou, sussurrou, e virou-se rapidamente para sair, deixando um ar de mistério no ar. Maria permaneceu ali, com a pulsação acelerada e um nó no estômago. Quando Tiago desapareceu na multidão, Rafael segurou seu braço. O que ele estava tentando nos dizer? E o que ele quer de mim? Pensou Maria, sentindo seu espaço seguro, mesmo que breve, começando a se esvanecer. A festa ainda vibrava ao fundo, mas naquela esquina escura, um novo dilema se formava. Agora, prestes a se deparar com a verdade escondida de Tiago, Maria se perguntou: qual seria o próximo passo em sua luta pela liberdade? O ambiente ao redor de Maria e Rafael parecia zunir, como se a festa e a tensão se entrelaçassem em uma dança frenética. As luzes piscavam a cada batida da música, mas para Maria tudo era embaçado, como se a realidade estivesse coberta por um véu de incertezas. A bravura que sentira ao desafiar Tiago se misturava com o medo do desconhecido que estava prestes a se apresentar. Vamos para a varanda, precisamos de ar fresco, Rafael sugeriu, puxando-a suavemente. Maria concordou com um aceno, mas sua mente ainda vagava entre os últimos momentos com Tiago. Ao saírem da sala, um grupo de pessoas dançava freneticamente com sorrisos nos rostos. Mas Maria não conseguia se conectar àquela alegria. A pressão em seu peito aumentava a cada passo. O que ele quis dizer com muitas coisas estão em jogo? E mais importante, que poder Tiago ainda exercia sobre sua vida? No momento em que alcançaram a varanda, o ar fresco bateu em seu rosto, trazendo um alívio temporário. Rafael a observou por um momento, os olhos carregados de preocupação. Estou aqui com você, não se esqueça disso, ele disse, segurando sua mão. O calor daquela conexão foi um bálsamo, mas Maria sabia que a batalha não estava ganha. Rafael, você acha que eu sou forte o suficiente para encará-lo? E se ele não desistir? A pergunta saiu como um sussurro, cheia de incertezas. Você é mais forte do que pensa, e eu vou te apoiar. Vamos descobrir a verdade juntos, ele respondeu, o olhar firme como uma promessa. Maria viu na expressão dele uma faísca de esperança que, à sua maneira, a encorajava. Enquanto isso, Tiago permanecia uma sombra, invisível, mas muito presente. O pensamento de ter que expor segredos obscuros, coisas que preferia manter escondidas, era aterrador. Mas o que mais a horrorizava era a ideia de não saber qual é a verdadeira arma que ele tinha em mãos. Eu só quero que isso acabe, que eu consiga viver sem esse peso. A sinceridade de suas palavras era como um desabafo. Rafael a olhou e por um segundo o silêncio entre os dois foi reconfortante, até que um grito afastado cortou o ar, puxando-os de volta à realidade. O que foi isso? Maria perguntou, o coração apertando novamente. Vamos ver, Rafael respondeu, puxando-a em direção à entrada da sala. Ao entrarem de volta, a música mudou, agora pesada e intensa. Os rostos das pessoas estavam voltados para algo ou alguém. No centro da sala, um grupo se havia reunido ao redor de Tiago, que havia retornado com uma expressão que Maria não conseguiu decifrar. Ele parecia distinto, como se estivesse em um papel que não era o dele. Eu não estou mais interessada em jogos, Tiago, Maria gritou, a voz ecoando firmemente no espaço. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ela não pretendia recuar. As risadas e cochichos pararam, todos os olhares voltaram-se para ela e Tiago. O sorriso dele era diferente, quase um desafio, mas havia algo mais, uma sombra de medo. Maria, você realmente não entende o que está em jogo, ele disse, a voz baixa mas carregada de peso. Algumas verdades são dolorosas demais para serem reveladas. Maria sentiu que a atmosfera se tornava ainda mais densa. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Era o momento que ela temia, mas também aquele que poderia finalmente libertá-la.
Rafael a apertou mais perto, sussurrando: "Não se esqueça de que você é forte e eu estou com você." Com a coragem pulsando em suas veias, Maria tomou um passo à frente. "O que você sabe que eu não sei, Tiago?" Ele hesitou. E naquele silêncio profundo, a resposta se tornava um grito ensurdecedor, a verdade que poderia finalmente quebrar os grilhões do passado. Mas, antes que pudesse haver qualquer resposta, alguém na multidão gritou seu nome, quebrando a tensão que se instalava. As luzes da festa pareciam girar ao redor dela, e Maria percebeu que aquele instante poderia ir além de um simples confronto. Poderia ser o início de algo novo, ou um desfecho. O que Tiago não queria que ela soubesse poderia mudar tudo. Mas, antes que pudesse seguir essa linha de pensamento, uma nova figura surgiu entre a multidão, e Maria sentiu o estômago se revirar. "Maria!" a nova voz chamou, e a identidade se revelou. Quem era aquele, e como ele se encaixava nesta história? Maria olhou para Rafael, que também estava perplexo. Estava prestes a descobrir que a verdade oculta de Tiago era apenas uma parte de um intrincado quebra-cabeça. E o que ela não esperava estava prestes a ser revelado. Maria mal conseguia processar a cena diante dela. A figura que havia chamado seu nome era um rosto conhecido que, por muito tempo, se tornara uma lembrança distante. Era Bruno, seu primeiro amor. O tempo parecia ter parado enquanto ela o observava se aproximar. Cada passo dele reativando memórias que ela pensava ter enterrado. "Bruno?" Sua voz soou mais como um sussurro do que uma pergunta. As pessoas ao redor pareciam desaparecer, dando lugar a um turbilhão de sentimentos confusos. "É você, eu nunca imaginei que te veria aqui." Ele sorriu, mas seu olhar carregava um peso que Maria não conseguia identificar. O passado tinha o poder de resgatar partes de nós que acreditávamos perdidas, e Maria sentiu isso como um golpe no estômago. "Por que você está aqui?" A sinceridade de sua pergunta expôs mais do que apenas curiosidade. Havia um desejo profundo de entender o que ele fazia naquele lugar, interrompendo um momento que já era tenso. "Eu voltei para resolver algumas coisas. Não sabia que você estaria aqui, especialmente agora." Ele olhou rapidamente para Tiago, que observava a cena com uma expressão indecifrável. A relação entre eles, marcada por rivalidade e segredos, condensa um passado que parecia querer se repetir. Rafael, percebendo o brilho que surgia nos olhos de Maria, ficou tenso. "Quem é ele, Maria?" perguntou, a voz firme, mas cheia de indefinição. "O que ele tem a ver com tudo isso?" Bruno encarou Rafael, avaliando-o com um olhar que misturava respeito e um pouco de desaforo. Eu sou alguém do passado dela. Um passado que eu pensei que tivéssemos deixado para trás." O tom de sua voz flutuava entre nostalgia e mágoa, e cada palavra ressoava como um eco nas lacunas do coração de Maria. Maria sentiu um nó na garganta. Ela se lembrou das promessas feitas, dos sonhos compartilhados em tardes ensolaradas que agora pareciam imagens em um livro empoeirado. Mas, ao mesmo tempo, a realidade a lembrava que a vida não é feita apenas de memórias bonitas. Havia dor, perda e escolhas que a moldaram. "Mas eu não posso voltar, Bruno. Eu sou outra agora", disse ela, tentando se reencontrar. Tiago, percebendo a crescente tensão, decidiu intervir. "Ótimo, uma reunião de história antiga. Mas isso aqui é uma festa, não um reencontro. E o que a Maria precisa agora é de respostas, não de devaneios do passado." A provocação na sua voz não passava percebida, e algo na maneira como ele a olhava fez Maria sentir uma ansiedade crescente. O que mais Tiago sabia que estava prestes a ser exposto? Bruno deu um passo à frente, imbuído de uma determinação que Maria sentia pela primeira vez em muito tempo. "Maria, talvez estejamos mais conectados do que pensamos. E tem coisas que precisamos falar, coisas que Tiago não quer que você saiba." As palavras dele a atingiram. O que poderia ser tão importante que estaria escondido? Os olhares ao redor da sala pareciam pesados, como se todos pressentissem que a verdade estava prestes a vir à tona. Maria teve a sensação de que estava em uma montanha-russa emocional. Cada volta, cada queda, traçava suas emoções numa linha fina entre o medo e a esperança. "Então, fala", ela desafiou, encarando Bruno com uma mistura de curiosidade e receio. "Se você tem algo para me dizer, agora é a hora."
Apenas escute, ele começou, a voz tremendo com a seriedade da revelação que se aproximava. O que Tiago esconde tem a ver com o que aconteceu entre nós e com o que aconteceu depois que você partiu. A tensão crescia como um fio prestes a se romper. A sala estava tão em silêncio que ela podia ouvir sua própria respiração. Maria estava prestes a descobrir que, no emaranhado de seu passado, havia uma verdade que poderia mudá-la para sempre e, talvez, definir o que estava por vir. E no fundo do seu coração, uma pergunta pairava no ar. Estaria pronta para ouvir o que Bruno tinha a dizer? A resposta poderia ser o começo de um novo capítulo ou um fechamento definitivo em sua vida. Bruno respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. O olhar dele se manteve firme no de Maria, e ela sentiu um misto de ansiedade e esperança se agitar dentro dela. Os rostos ao redor começaram a se desfocar, e tudo o que existia era aquele instante carregado de promessas não cumpridas e segredos guardados. O que eu tenho para te dizer não é fácil, ele começou, a voz quase falhando. Depois que você foi embora, coisas aconteceram. Mudanças que, bem, mudaram muito na minha vida e na nossa história. Tiago estava tenso ao fundo, como uma sombra que ameaçava interromper o momento. Isso é desnecessário, Bruno. Você não precisa fazer isso aqui. A intervenção dele era como um alerta, mas Maria sentiu que precisava ouvir. Precisava desvendar a verdade. Não. A palavra saiu da boca de Maria com mais força do que ela esperava. Se tem algo que eu não sou mais, é uma covarde. Eu quero saber, Bruno, o que Tiago esconde, o que você tem a dizer sobre nós? A sala parecia ter apertado à sua volta. Cada frase de Maria queimava como uma confirmação de que ela estava pronta para enfrentar o passado, mesmo que isso significasse lidar com a dor que ele carregava. Bruno hesitou, os olhos dele faiscando entre o medo e a determinação. Depois que você saiu de nossa cidade, eu fiquei perdido. E Tiago, ele estava lá, sempre por perto. Mas não é só isso. Uma vez eu encontrei alguns documentos, algo que me fez entender que nossa história era muito mais complicada do que pensávamos. Maria franziu o senho, suas emoções sendo puxadas em direções opostas. Documentos? Que documentos? O que eu descobri tinha a ver com sua família, com chamados que foram feitos e com uma escolha que Tiago fez por você. O olhar de Bruno era intenso, como se soubesse que cada palavra era uma bolha prestes a estourar, revelando o que estava oculto. Tiago saiu do silêncio, sua voz ressoando com desespero. Chega, Bruno, você não sabe o que está fazendo. Isso não é a hora nem o lugar. Mas Maria não ousou desviar o olhar de Bruno. Diga, Bruno, eu preciso saber. Que escolha foi essa? O coração dela acelerava, cada batida ecoando uma crença de que por trás de toda essa confusão poderia haver uma resposta que finalmente explicasse o que aconteceu com eles. Bruno engoliu em seco, como se cada palavra que ele tinha que compartilhar fosse uma dor a mais em seu coração. Eu não sei como te dizer isso, mas seus pais não queriam que você ficasse comigo. Havia um plano. Eles queriam que você se afastasse de mim. O ar ficou pesado com aquelas revelações. Maria sentiu uma mistura de raiva e confusão. Então você está dizendo que meus pais tentaram me tirar de você? Por quê? Porque eles tinham suas razões, Bruno respondeu, mas sua voz agora estava entorpecida pelo peso da emoção. E Tiago, ele foi envolvido nisso. Na época, ele estava apenas fazendo o que achava certo, mas isso mudou tudo. Ela olhou para Tiago, que desviou o olhar, como se alguma verdade estivesse se escondendo por trás de sua expressão tensa. A confusão se transformou em um furacão. Tiago! Maria gritou, a frustração transbordando. Você sabia de tudo isso? Por que nunca me contou? A sala estava tão quieta que Maria podia sentir o silêncio gritar. Todos assistiam. Parecia que o mundo havia parado para esperar a próxima troca de palavras que mudaria seus destinos. Tiago respirou fundo, e Maria percebeu que ele estava à beira de um colapso emocional. Eu não sabia como você reagiria. Ele se justificou, a voz trêmula. Eu só queria proteger você. Maria balançou a cabeça, a incredulidade se fixando em suas palavras. Havia muito em jogo agora.
O passado, as mentiras e as verdades não ditas a cercavam. E agora? O que faremos com tudo isso? Ela questionou, sua voz um sussurro carregado de expectativa. A resposta estava nas próximas palavras de Bruno, que podiam mudar não apenas a direção de suas vidas, mas a essência do que Maria acreditava sobre si mesma e suas relações. Um novo desafio pairava no ar. Estariam eles prontos para enfrentar a verdade juntos, ou a revelação destruiria o que restava entre eles? A tensão pairava no ar como um peso insuportável. Maria olhava para Bruno e então para Tiago, a confusão misturando-se com o anseio por respostas. As palavras de Bruno soavam como ecos de um passado que ela pensava ter deixado para trás, mas agora sentia que aquele passado nunca realmente se separou dela. Proteger? Você acha que esconder a verdade é proteção, Tiago? Ela disse, a voz embargada pela emoção. Por que não me contaram antes? O que mais vocês estão escondendo? O olhar de Tiago penetrava em sua alma. Ele hesitou, a batalha interna visível em seu rosto. Maria, eu nunca quis que você sofresse. Eu apenas queria que você seguisse em frente. Seguir em frente para onde? Para a loucura que me assolou nos últimos meses? A raiva e a dor agora se manifestavam em sua fala. Tiago precisava entender, ela não era mais a mesma de antes. Bruno tomou a palavra. Maria, o plano de seus pais era tentar te proteger de um mundo que não era o que parecia. Eles sabiam que aquela experiência, comigo, não seria como pensávamos. Mas eu não sabia. Eu não queria que você partisse. Eu ainda te amava. E ainda amo. As palavras pesadas estrondaram no ar. Maria sentiu o coração disparar. Ele sempre havia sido seu primeiro amor, e a lembrança da felicidade que compartilharam não poderia ser apagada tão facilmente. Mas a dor da traição e do segredo a impediu de ceder completamente. Eu não posso voltar no tempo, Bruno, mas pelo que vale, nós vivemos algo lindo, ela disse, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Mas o que você está dizendo é que eu sou apenas um plano em seu jogo? Não, não é isso, Bruno respondeu, a frustração envolvendo suas palavras. Eu nunca quis que isso se tornasse um jogo, eu mal sabia do que estava acontecendo. Não que você tivesse que ficar longe de mim, foi feito ao seu redor. Maria respirou fundo, o ar quente se misturava ao frio da realidade. Tiago, e você? Qual é a sua jogada? Ela encarou Tiago num olhar intenso. Por que você me deixou acreditar que eu era uma refém do passado? Tiago a olhou nos olhos, a determinação começando a desenhar formas em seu semblante. Quando você partiu, meus sentimentos de proteção se tornaram uma prisão, para você e para mim. Mas o que eu fiz só trouxe mais dor. Eu me deixei levar demais pela ideia de proteger você, mas não percebi que só estava afastando você do que realmente poderia te fazer feliz. Feliz? Maria repetiu, a incredulidade em sua voz manifesta. Você acha que eu poderia ser feliz enquanto você me mantinha à sombra do que eu achava que era meu passado? A conversa se tornou um campo de batalha, e Maria sentiu a força voltar a correr em suas veias. Era hora de romper com as correntes que a amarravam ao passado e às mentiras. Olhem, eu não sei como isso vai terminar. O que eu sei é que é hora de ser verdadeira, comigo mesma e com vocês, Maria começou, firme. Eu estou cansada de viver entre o que foi e o que poderia ser. É hora de abraçar o que está por vir. O futuro é agora, e eu não posso andar para trás. Os olhares trocados entre os três eram intensos, cada um ponderando o que tudo aquilo significava. Ela podia sentir a energia da sala se transformando, as pessoas assistindo, como se estivessem no auge de um filme emocional. A luta interna de cada um estava prestes a se concretizar em decisões e, eventualmente, liberdade. Eu quero saber a verdade de tudo isso, mas não posso viver numa montanha-russa de emoções sem saber onde estou. Se Tiago tem segredos, então que sejam revelados. Se Bruno tem algo a dizer, que seja dito. Eu não posso ser mais uma marionete nessa história. Com um movimento de coragem, Maria tomou o controle. A partir de agora, eu quero que todos nós sejamos transparentes. Deixe a verdade fluir. Estou pronta.
Os murmúrios da multidão ao redor se intensificaram, como se a sala estivesse prestes a explodir com a revelação. Tiago passou a mão pelos cabelos, a pressão visível em seu rosto. Está bem, eu vou contar. Ele respirou fundo, a tensão no ar palpável. O que os seus pais não querem que você saiba é que havia um acordo entre eles e a minha família sobre você, que envolvia sua segurança, por razões que ainda não conhecemos completamente. Parte do acordo era me manter distante, mas quando você partiu, eu soube que tinha que protegê-la acima de tudo, mas o que eu fiz foi errado. Então, você estava colocando as decisões dos nossos pais acima de nós? Maria perguntou, a dor de seu coração se revelando em sua voz. Mas havia um brilho de resolução em seu olhar, um chamado que ecoava. Sim, e errei ao achar que poderia decidir sozinho. O que houve entre você e Bruno foi algo verdadeiro, e eu desejei que nenhuma dessas verdades viesse à tona. Porque eu sempre me preocupei com você, mais do que tudo. Mas a verdade precisa ser dita, e a escolha sempre foi sua. As paredes da sala pareciam se aproximar mais uma vez, e Maria sentiu que as palavras de Tiago reverberavam dentro dela. Ela não podia mudar o que aconteceu, mas agora tinha uma escolha maior. E se eu não estivesse mais presa a um passado que já não é meu, talvez eu possa criar um futuro? Em que eu controle a minha própria história, ela disse, a voz criando espinhos de certeza. Bruno a observou com admiração. Se você quiser, Maria, eu posso estar ao seu lado. Podemos descobrir o que isso significa juntos. E eu, Maria, também quero ser parte disso. Quero que, ao final de tudo isso, você escolha, e não o passado. Tiago disse. Seus olhos carregavam um peso de esperança, e Maria sentiu que, de uma maneira estranha, todos estavam juntos em um mesmo barco. O círculo havia se fechado, e a verdadeira batalha agora era sobre a construção do próprio futuro. Maria percebeu que sua força não estava só em enfrentar o passado, mas era também acolher as pessoas ao seu redor. Então está decidido, Maria afirmou, sorrindo ao ver a determinação visível em seus dois amigos. Vamos construir esse novo futuro juntos, um passo de cada vez. E enquanto a multidão começava a se agitar com murmúrios de aprovação, Maria olhou para o céu estrelado através da janela. O futuro ali era incerto, mas ela sabia, com uma certeza vibrante, que ela agora tinha o poder de moldá-lo como quisesse. Esse era um momento de transformação. Pessoal, vocês precisam se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais que estão por vir. Deixem um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Sério, sua ajuda faz toda a diferença. E não esqueçam de comentar suas reações e teorias sobre esse final incrível. Ah, e compartilhem instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não esperem nem mais um segundo para mostrar seu apoio.